programa, já estamos em fevereiro, tiramos aí um recesso em janeiro, né? Como toda a MCM tirou, Mulheres Cristãs em Missão. Então, começando agora em fevereiro, toquei parabéns, logo de saída temos aniversariante, inclusive eu, 7 de janeiro começou o meu aniversário. Depois temos Normeire, temos a Laila, acho que é dia 14, Normeire é por aí também, dia 15 ou 18, né? São os 3, hoje em dia, né? E em fevereiro temos a Adelita, Cecília, temos a... eu acho que é a irmã da Adelita, Jonelita, acho que é isso o nome dela, né? E quando nós começávamos, antes da pandemia, nossas reuniões, a Adelita ia toda faceira, enchia a mesa de doces, de um bolo maravilhoso, dizia, vou fazer o meu aniversário com a Leda, né? E nós tocávamos parabéns para você, acabava fazendo janeiro e fevereiro. Euvélcio, que era vivo também, fazia aniversário também em fevereiro, né? O marido da Alcali. Temos perdas, né? Alguns já foram se encontrar lá com o Nosso Senhor e nós estamos aqui ainda dando graças a Deus por mais um ano de vida, cada uma de nós fazendo aniversário agora. Então, parabéns para essas que estão relacionadas e para todos vocês que estão me ouvindo e que também ouvindo e vendo, também aniversariaram em janeiro ou fevereiro. Então, está aqui o nosso registro com os nossos parabéns. Bem, nós somos do grupo Mulheres Cristãs em Missão. Eu sou Leda Maihar, que tem feito e realizado, editado esse programa desde a pandemia. Por isso o nome dele é Sós Juntas. Não tiramos ainda esse nome, né? Vamos ver como é que vai continuar, porque agora nós teremos nossas reuniões presenciais no final de cada mês. Então, a última quinta-feira de cada mês, nós nos reuniremos lá na igreja, ou no Salão Allen, na nossa salinha, para louvarmos, orarmos, pedirmos a Deus bênçãos e intercedermos por nossos amigos, por aqueles que estão adoentados, né? Logo de saída, eu quero dizer a vocês que a Rita Azevedo, esposa do nosso pastor Israel Belo de Azevedo, ela esteve muito ruim, fez operação, estava no hospital, pastor Israel muito comovido, muito apreensivo, mas ele agora disse que ela está bem, pelo menos saiu do hospital, já está em casa, e por ela então nós damos graças a Deus. Vamos agradecer a Deus sempre por aqueles que estão se recuperando, voltando para seus lares, e mais ainda pelos que ainda estão hospitalizados. Temos uma lista no nosso YouTube, lá da nossa igreja, então quem quiser procurar nome de pessoas ou colocar os seus pedidos, façam isso, não é? Então, como eu disse, o nosso Sós Juntas sai cada vez, uma vez por ano, como nós estamos fazendo agora. E ele também pode ser visto pelo Facebook, né? Facebook MCM/Ita. Uma vez por mês. Uma vez por mês, ela está me corrigindo. O que eu falei? Uma vez por ano. Não é uma vez por ano, não. É uma vez por mês, né? É bom a gente ter, assim, alguém que sopra. Olha, a gente que é distraída acaba falando isso, mas todo mundo está sabendo que é uma vez por mês. Então, nós, para cobrirmos janeiro e fevereiro, o de hoje, fevereiro, né? Em fevereiro, teremos outro em março, se Deus quiser, não é? E por aí vamos. Então, vocês podem ver também e ouvir este programa no Facebook, MCM/Ita. Vão lá que vocês vão ver. Os antigos também estão por ali, tá? Alguma coisa nossa pode sair também no Instagram, mas é mais difícil, porque tem que colocar todos os itens de vídeos, assim, então é mais difícil de colocarmos ali. Mas MCM/Ita no Facebook, com certeza, tá bom? Bem, hoje então nós vamos falar sobre os cultos que nós temos visto, né, atualmente. Estamos falando muito sobre salmos,
sobre registros na Bíblia, sobre as andanças de pessoas que se destacaram, não é? Nesse início de mês, nós temos sempre um pastor que prega para a gente, né? A gente sempre convida alguém ou colhe uma mensagem do pastor Israel, pastor Alcenir. Quem vai falar para nós é o pastor Jorge, daqui a pouco vocês vão ver aí na sequência. Muito importante a fala dele, porque ele está nos trazendo uma mensagem sobre as mulheres da Bíblia. Olha que coisa boa para nós começarmos este novo ano. 2025, então, vai começar com a mensagem do pastor Jorge Carvalho sobre as mulheres da Bíblia, a presença delas, em que nós podemos nos mirar nessas mulheres. Que bom, não é? Então é isso que nós vamos fazer através do nosso programa. A seguir, nós vamos cantar também em homenagem ao nosso Deus. Eu não vou cantar, eu vou tocar. E a Léo vai cantar agora os Salmos 148 e 150. Se não me engano, são esses dois, é isso, Léo? 148, 150, que a gente... É, isso aí. Tá ali? Tá. Então, que é uma oração que eu fiz, né? Está lá no meu livro, Vem Louvar. É a última coisa feita, a última música colocada. Salmos. Eu achei bonito uma exaltação a esse Deus Criador, né? Que criou, que fez os céus e a terra e ofereceu para quem? E para nós, né? Para nós o ajudarmos a manter em funcionamento toda essa área desse planeta maravilhoso. Infelizmente, nós não temos tido muito cuidado com a nossa Terra, com o nosso planeta, né? Há pessoas se esquivando, governos se esquivando de se mirar em exemplos de uma Organização Mundial da Saúde, de cultivarmos coisas boas no nosso solo, para que não haja desmatamento, nem áreas inteiras pegando fogo, é o calor subindo, é calor demais, ou é gelo para todo lado. Então há um descontrole nessas estações do ano, tanto no hemisfério norte como aqui no sul, onde nós estamos, e é a presença de Deus que parece estar faltando nos nossos corações. Sobre a presença de Deus é que nós vamos falar, refletir um pouquinho sobre aquilo que nos foi trazido nesses últimos domingos pelos pastores que estiveram até esta frente da pregação da nossa igreja, tá bom? Então eu passo agora a voz para a Léo, que vai cantar o hino, o louvor dos hinos, é uma oração, uma prece, né? Hinos 148 e 150, louvor a Deus. Louvemos nosso Deus Criador, nos céus exércitos então hinos, estrelas e demais criaturas, e águas de oceanos ouve a voz do Rei Senhor. Curvai-vos todos ao seu amor, astros luzentes executam suas ordens, montes ouçam clamor, répteis aves acordem, povos todos do mundo exaltem o Rei, nosso Deus Criador. Louvai-o pela sua grandeza, pela excelência dos seus atos o exaltemos. Trombetas contem sua beleza, com flautas, címbalos sonoros junto aos santos encantemos. Louvai-o pelo seu santuário, glória rendamos pela sua majestade. Toquem seus átrios, mostra sua bondade. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, grande Rei Criador. Em
Então, meus amigos, amigas, minhas irmãs, vamos refletir um pouquinho sobre os cultos, né? Antes de nós mostrarmos para vocês a palavra do Cid Moreira, aquele jornalista que tem uma voz, tinha, né? Uma voz maravilhosa, ele faleceu, mas nós continuamos a louvar a voz daquele rapaz, daquele homem, né? Já velhinho, mais de 90 anos, ele ainda declamava a palavra de Deus. E justo nesses salmos bonitos em que a beleza do universo, de toda a criação divina é colocada. Então teremos a palavra do Cid Moreira, a palavra do pastor Jorge, que eu já falei para vocês, gente cantando, não é? Gente, um coral cantando, como é logo no início. Depois nós retiramos de algumas apresentações nossas alguns solos que eu achei formidável, tão bonito, né? Então eu falei, era bom de quem viu e ouviu, ouvir de novo. E aqueles que não puderam ter acesso, quem sabe, ouvir agora meio as palavras das pessoas que estão aqui, não é? Então, é muito lindo nós colocarmos isso. Uma missionária também orou muito bem e a gente também colheu a oração dela para finalizar esse programa. De modo que vamos ouvir todos esses itens, porque nos enobrecem, esses itens fazem com que a gente entre num amor que caracteriza a visão divina, né? Onde nós nos sentimos banhadas pelo amor e pela mão de Deus que orienta, né? Que nos dá um poder de falar sobre essas coisas todas, que a gente vê, que a gente ouve, acha frutífero, acha bom, acha que é interessante compartilharmos, e aí a gente faz isso. Então, eu podia dizer que o título dessas últimas pregações, dessas últimas mensagens que nós temos ouvido na nossa igreja, talvez, quem sabe, em muitas outras denominações cristãs, né? A presença de Deus. Esse seria o título. Aí eu já perguntaria para vocês, mas onde está Deus, né? O pastor lá da igreja, de uma maneira muito interessante, sorrindo, ele disse, será que está numa caixinha lá em cima? Precisa abrir para a gente ver, para a gente orar, para a gente procurar Ele? Será que está em algum lugar da nossa casa? Tem gente que tem um cantinho, se não for naquele cantinho eu não vejo Deus. Vou lá, me tranco, esse aqui vai e ora. Às vezes a gente faz isso, né? Um lugar mais sossegado, mais tranquilo, em que a gente se sinta bem para orar. Mas Deus só está ali, só. Na hora que você vai atravessando a rua, comigo já aconteceu isso. Fui dar uma corridinha, esqueci que o joelho não estava valendo grande coisa. Caí, lascou o joelho, bati com a cabeça no meio-fio. Será que Deus não estava ali? Estava também, estava, tanto que eu não morri, nenhum carro passou em cima de mim, eu tive que ir para o hospital, que bom, tinha um hospital lá para me atender, as pessoas gritavam, chama o corpo de bombeiros. Eu falei, não, eu moro aqui. Aí estava pertinho de cá, se estivesse longe, poxa, como Deus protege a gente, né? Tem sempre alguma coisa que Deus faz para que, no final das contas, a gente louve esse Deus e a gente até agradeça também. Então, Deus está em muitos lugares, a presença de Deus. Sempre foi assim? Com todas as pessoas, com todos os povos? Será que todo mundo acredita nisso? Tem uma coisa interessante, no domingo, nos momentos com Cristo, aquele momento de 7 horas da manhã, né? A gente acorda e já liga ali. Eu gosto de ouvir as pessoas que estão falando, são pessoas diferentes, né? Às vezes é um economista, outras vezes é uma ginecologista, outras vezes tem muito psicólogo, né? Psicólogo sempre é chamado para falar ali. Ou então, o nosso pastor das crianças, dos jovens, né? Adolescentes, jovens,
De vez em quando ele estudou. Eu gosto de gente assim, né? Já que eu vou trabalhar com criança, adolescente, então eu vou estudar. Para não dizer besteira por aí. Tem muita gente que não sabe de nada e se mete a dar aula para criança, para jovem, diz uns absurdos. Mas se você estuda, bom, eu quero ser professora disso, então eu vou estudar para isso. Que coisa boa, né? A gente poder se preparar para alguma coisa que a gente tem vontade de fazer. O pastor Davi Mateus, olá, pastor Davi Mateus, se estiver me ouvindo, eu disse na igreja que ia falar de você. Ele é psicopedagogo, e ele falou das crianças. Tem uma ligação com Deus isso, não tem? Deus só existe para adulto? Não, para criança também. E ele falou uma coisa muito interessante. Eu sou professora de História da Educação há mais de 50 anos, então tenho muitos amigos lá nos livros de século, seculorum, né? Um amigo meu de Froebel, filósofo, pedagogo do século XIX, eu digo amigo meu porque a gente se torna íntimo das coisas que a gente lê muito, e o Froebel já dizia que a criança criada à imagem e semelhança de Deus, né? Ela cria. Então você não pode dar de mão beijada assuntos, coisas para... Não, deixa ela brincar. Ele dizia que o brinquedo é importantíssimo na vida da criança. A criança tem que começar a sua vida brincando muito. Então, os primeiros anos da vida da criança não é para... Sabe aquela mãe que diz assim, meu filho tem 3 anos, já sabe ler Coca, quer ver? Olha lá, aquele anos, Coca-Cola, não é? E o menininho, Coca-Cola. Coitada da criança, mas não é para ela ler nada, nada. Ela tem que brincar. Eu brinquei muito, tive também condições para isso, porque eu tive jardim de infância muito bom, lá no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, ali na rua Marise Barro. Ali você, de 5 e 6 anos. Então eu fui pronta para ser alfabetizada, eu tinha manejo, eu pegava no lápis, me ensinaram muita coisa no brinquedo, cantando. Aí quando eu fui alfabetizada, no primeiro semestre a minha turma já estava com o livro na mão lendo, e a letrinha bonitinha, tem caderno até hoje, do primeiro ano primário do Instituto de Educação. 7 anos. Como é que você vai dizer, meu filho se alfabetou com 4? Mentira. Então foi muito mal. Então ele está com a mãozinha torta, ele não soube direito, ele tem que brincar. E ele falou para respeitar o ócio, entre aspas, o ócio da criança. Sabe de quem que eu me lembrei? Do Monteiro Lobato. Sabe aquele livro, Narizinho? Ou então Caçadas de Pedrinho? Ou outros quaisquer livros de criança, eu lia tudo, né? As Reinações de Narizinho. Eles iam para o sítio da Dona Benta e ficavam lá no ócio, ouvindo história, trepavam na árvore, na jabuticaba, comia, tinha um barulhinho da jabuticaba, comia jabuticaba, estavam no ócio. Aquilo fez tanto bem para eles. Eu acho que aquelas crianças foram alfabetizadas de uma maneira linda, maravilhosa, porque brincaram muito. Isso disse o nosso pastor. E eu me lembrei que a primeira coisa que ele falou foi isso. A criança ali brincando foi feita à imagem e semelhança de Deus, como todos os homens foram. Todos. Os homens criam, têm cultura. Cultura é isso, diferente de civilização. Civilização você já escreve, você já fala muito bem, você lê perfeitamente, você tem leitura. A cultura surge com o homem. Um animal não tem isso. Por isso que eu digo, o homem é criatura de Deus, não os outros animais. Deus criou para quê? Primeiro ele criou tudo. A Bíblia está tão correta, né? Tem gente que acha que não. Não, é tudo mentira. Não, o homem primitivo está aí, não existiu Adão e Eva. Não é? Há metáforas na Bíblia. Mas a Bíblia está toda, parece que foi um cientista, né, em vez de Moisés, que colocou aquilo tudo ali. Primeiro a terra surge, uma bolha de água. Quem diz isso é o Teilhard de Chardin, um filósofo que eu amo. Ele descreve poeticamente. Dessas águas foram das águas que saíram os animais todos.
Alguns peixes ficaram. Eles precisam da água, não respiram. Outros são anfíbios, pode respirar lá e lá. E outros foram, todos saíram, todos. Até o macaco, grande depois do macaco. Foi assim, dromedários, pássaros enormes. Aí não teve o que para eles comerem, eles foram também acabando. Tanto que animais enormes, voadores e tal, não existe mais porque eles não encontraram um ambiente propício para a sua vida. Mas os outros foram ficando. E Deus falou o quê? Isso tudo aí é para quem? Para o último elemento que surgiu. Quem foi? O homem. Não importa se ele nasceu, né, desceu lá do paraíso e era um homem primitivo, lá no Paleolítico, pedra lascada, depois Neolítico, pedra polida, já morando em caverna. O que ele fazia na caverna? Os cientistas foram lá ver, riscavam. Eles viam um animal, aquilo ali, imagino, seria um Leonardo da Vinci hoje, porque eles faziam o bicho direitinho. Nós sabemos muitas vezes o que havia naquele período por causa dos desenhos que tinha nas paredes de pedra das cavernas, onde eles começaram a morar. Eles queriam uma casa, que era aquilo ali, perto de água e de frutas, e do ambiente que eles pudessem comer e beber. A água estava ali, por isso que o homem sempre cresceu às margens de um rio. Cidade de São Paulo está à margem ali como é o nome do rio? Devo esquecer agora, Caetê, como é? Nós estamos sempre nas margens. O pessoal lá da Amazônia está no Rio Amazonas, o pessoal daqui, dali, em São Francisco corta o Brasil. As primeiras pessoas moradoras dessas regiões foram próximas aos rios. E nas suas casas eles começaram a criar. E foram se desenvolvendo. Coisa que nenhum outro bicho faz, nem fez. Muita gente diz, homem descendo do macaco. Não, se fosse assim, o macaco estava tendo criança, homem, até hoje não é verdade. Né? Os homens nasceram pela mão de Deus, assim como o macaco foi, um passarinho foi, outro bicho qualquer também. Então, e esse homem, só ele, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele começou a criar. E ele começou também a ter vontade própria. Eu vou aqui, eu não vou. Eu vou para lá. E quando ele estava no Neolítico, que é uma fase do homem primitivo mais adiantada, a mulher teve um papel muito preponderante, viu, gente? Ela ficava nas cavernas e o homem saía para caçar. E na maioria das vezes não voltava. Foi um período que a mulher podia ter 2, 3 marido, era um homem para protegê-la, né? Então, isso acontecia. E eles foram cada vez mais se desenvolvendo nessa esfera, até chegar a um ponto que o homem primitivo dizia ou emitia ações que eram entendidos pelos seus comparsas, seus amigos, outros homens. Então, eles se reuniram, aí entra uma história muito interessante. A gente está falando de Deus, a presença de Deus, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisava de um Deus, né? Precisava de um Deus. Como ele era um homem primitivo, ninguém nunca tinha falado disso para ele, mas ele sentia essa necessidade. Então, ele começou a construir totens. Sabe o que é totem? Eu vou pegar um pedaço de madeira, igual aquela ali, vamos pegar madeira, põe talvez olho, uma boca, e todo mundo totem da clã, tal, dizia o nome lá deles, nós somos a clã do Rio, tal, a clã Rio, botava ali, e todo mundo começou a se sentir protegido por aquele totem. Então, o início de tudo foram totens, né? Totens. O primeiro patriarca entre os judeus, os hebreus, foi Abraão, né? A gente sabe disso, foi o primeiro homem que falou com Deus. A Sara, eu li um livro, não é uma coisa certa, mas é apenas para ilustrar isso aqui, li. Sara era o nome do livro, não me lembro o autor. E ele dizia que o pai da Sara era um construtor, um cara que fazia totens. Era uma profissão boa, porque todo mundo precisava de um totem, né? Aí chegava uma clã lá, clã dos fulanos e tal, ia lá. A gente quer um totem tal para nossa família.
E ele fazia, só que é assim, grande, que é de pedra, que é de madeira, né? Que é semelhante a um homem, eu quero assim, assim, bem, eu quero o meu bem grande. Botou lá. E eles começaram a adorar esse totem, não é? Começaram a adorar, porque aquilo eles se sentiam protegidos. A nossa família toda, e passou a ser um clã. Os homens primitivos viviam em clãs. Mais tarde, aquilo foi gerando vilas, cidades, né? Muito mais tarde, essa continuidade, essa modernidade, ou isso que acontecia na história desse homem primitivo passando para o civilizado, demorou muitos séculos e séculos. Hoje em dia é rápido, né? Teve o celular num dia, no outro dia teve o computador, no outro dia teve, daqui a pouco a televisão vai sair do lugar, a gente vai conversar com as pessoas. Está muito rápido, porque a tecnologia está alvoroçada, tem muita coisa por aí para ajudar a gente a melhorar. Está valendo serviço de saúde, os médicos estão conversando com o cliente e sabe, pela internet e dando receitas e fazendo coisas. Eles vão à sua casa, eles levam instrumentos que, se olhar para a sua, olha a modernidade, para a sua íris, eles têm todas as informações sobre você, como tem no dedinho aqui que se coloca lá, quando não sabe ler e escrever. Então tomem muito cuidado com isso, não deixa a sua íris ser fotografada, porque de posse dela, uma pessoa pode saber tudo a seu respeito, tudo. Moderno, está aí no jornal, não sabia, no outro dia aconteceu isso. Quer dizer, quanta coisa vai vir por aí, né, de moderno, que vai acelerar o desenvolvimento humano. Então, era difícil acelerar o desenvolvimento dele, porque havia poucos recursos. Mas aquele totem foi se transformando num deus. Alguns clãs que depois se tornaram cidades, ou locais que cresceram, impérios, né? Muitos reis, imperadores, como Nabucodonosor lá. Tá? Tinha lá uma das regiões que tinha um deus pernicioso, um deus que matava, Baal, né? Tanto que os judeus lutaram contra Baal. No entanto, o Deus dos judeus era Eu Sou. Mas como é o nome dele? Onde é que está ele? Cadê o seu totem? Onde é que isso está? Não temos. Deus está lá em cima, a gente ora. Não tem Deus nenhum. Eles não têm Deus. O nosso está aqui, a gente constrói, né? Então, essa construção de deuses, ela se prorrogou. Mas acontece que aí, muito pecado no mundo, o que aconteceu? Quem que Deus mandou para a terra foi seu Filho Jesus Cristo. Olha o salto que a gente está dando, né? Só para dizer que há deuses configurados de diversas maneiras. Começou lá com o homem primitivo. O macaco não faz Deus nenhum, o galo, a galinha, continua tudo no mesmo. Agora o homem, ele está evoluindo cada vez mais. E esse Deus lá dos judeus brigando com Baal era um Deus poderoso. Só que às vezes os judeus pisavam na melado lá, caíam e falavam, pronto. Aí Deus mandava, eles eram prisioneiros, saíam de um canto para o outro, eram levados, né? Nabucodonosor, mesmo com 70 anos com eles lá na cidade deles, eles eram levados. Por quê? Porque desobedeceram ao Deus. Esse Deus que existe, que está além dos nossos sentidos, que mandou seu Filho, na hora que ele manda Jesus, não é? Que muita gente também não acreditou, os próprios judeus ficaram com raiva, não, isso não é nada, isso é só um profeta, assim que eles pensam de Jesus. Até hoje estão brigando lá com os inimigos dele, até hoje, né? Então, uma briga ferrenha, porque eles acreditavam que era olho por olho, dente por dente, lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, com a presença de Jesus, faça ao próximo aquilo que você quer que lhe façam, que esse próximo lhe faça a você. Então era o bem, era a pessoa entender o próximo, não é? Era a pessoa amar a todos os seus próximos, a pessoa, os seus irmãos, né?
já que Jesus veio e considerou a todos irmãos, surge o cristianismo. E acontece o seguinte, o cristianismo vai crescendo, né? Vai crescendo. E com os apóstolos, os discípulos de Jesus, Pedro, né, que fez com Paulo, fizeram milagres, exaltado. Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas Jesus, o Deus pegou e disse, não, essa força que ele está contra mim, ele vai ser um apóstolo. E eles começaram a falar sobre o Deus verdadeiro. Acontece que nesse meio termo aí, o Império Romano, vocês já estudaram, cresceu, havia um imperador lá na hora, Constantino, que começou a perceber que os cristãos estavam crescendo demais. O imperador não é bobo nem nada, né? Falou, epa, agora a religião cristã vai ser a minha, pronto, todo mundo acabou, ninguém mais perseguir ninguém, agora vai ser o cristianismo. Era fácil, né? Só que ali, no meio daquela confusão toda, havia muitos idólatras, que tinham seus totens, seus deuses, que eles faziam muita coisa assim. E ele, para agradar os cristãos, não é? Ele disse isso, alguns historiadores falam assim, vamos deixar que dentro de oratórios, de nichos, assim, eles possam tirar os seus ídolos e colocar os seus santos cristãos, né, que estão por aí e tal. E começaram então a adorar ou a venerar os santos católicos. Ele estabeleceu o catolicismo, porque o que é catolicismo? Era uma religião universal, todo mundo vai ser católico. Então, católico quer dizer universal, não é como a gente vê, os nossos irmãos católicos, eles usam essa palavra, mas foi criada como uma religião que surgia, né? Lá no Império Romano. Católico quer dizer universal. E eles então puderam continuar a adorar os santos em vez de os ídolos que eles tiraram. Então, ele fez isso para agradar todo mundo. Mas Deus, né, de qualquer maneira, Deus é onipresente. Nós perguntamos aqui logo no início sobre a presença de Deus, onde Deus está. Com aquelas crianças, no ócio delas, elas podem orar, elas podem entender de Deus. É tão bonito, né? A gente, quando está na igreja desde pequenininho, a gente ouve falar de Cristo, das criancinhas lá daquele tempo, do Vem a mim, as criancinhas que foram atendidas por Cristo, abençoadas ali e tudo. Então, começar desde a criança até o adulto, ele adquire fé, orientação, poder de vida, na certeza de que ele é ajudado por esse Deus que é presente. O Deus presente é aquele com quem a gente tem intimidade com ele. Eu gosto dessa palavra, intimidade. Porque quando você é íntimo de uma pessoa, você não precisa usar a palavra Deus venerado, querido, né? Leva até um susto. Tem pessoas que oram desse e tal. Tudo bem, às vezes está na igreja, né? Quer fazer bonito, orar, mas não precisa. A gente ora muitas vezes na nossa angústia, né? Na nossa ansiedade, tem um problema, senta ali, de repente vem uma oração na sua cabeça, meu Deus, Deusinho do céu, Senhorzinho. Eu chamo muito Deus de Senhorzinho, interessante. Não sei se é porque eu era pequena, eu falava Jesusinho, tinha uma dor de cabeça, viu? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível. Aí eu gritava na cama, porque a mamãe me ensinava, não, ora, não, Jesus vai estar contigo. Jesusinho, meu Deusinho. Isso ficou na minha cabeça. A gente tem intimidade, não é feio fazer isso, não é não. Na nossa intimidade, a gente, numa hora qualquer, Deus está ali presente, não está num cantinho do céu, não está ali, Ele está presente. Então, 3 coisas que nós aprendemos com todas essas mensagens que tivemos na nossa igreja. Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Não é porque eu estou orando aqui que Ele vai deixar de estar ali com a Léo, vai deixar de estar lá, não. Ele é onipresente, Ele ouve as nossas orações, Ele nos dá orientação. A gente pede muito para Ele que
nos dê discernimento, nos dê com a presença dele, que a gente faça as coisas bem nessa orientação. Isso quer dizer o que? Sabedoria, né? E o pastor fala muito isso, né? Que peça sabedoria a Deus, que vai fazer as coisas certinhas. E orientação também. Às vezes eu não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para esse. Pede orientação a Deus, calma, ora bem que você vai saber direitinho. Então ele é onipresente, ele é onisciente. Não adianta você esconder alguma coisa de Deus, porque ele sabe tudo, né? Não, isso eu não vou contar para ele, não. Para ele, não vou. Vou contar outras coisas. Eu estou ótimo, passei dinheiro fazendo... Não, aquele negócio lá com aquela menina, não. Mas Deus está vendo. Peça sabedoria, orientação para saber como você vai tratar, né, aquela pessoa. E ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem poder. Se você tem fé, se você pede orientação a ele, ele vai ter poder para te ajudar. Porque ele tem poder para fazer isso. Então é isso que nós devemos fazer. Nós somos criadas à semelhança, não é? A presença e semelhança de Deus. Por quê? Porque a gente cria, ele foi um Deus criador, a gente também cria, a gente é um artista, né? Não tem uma pessoa qualquer de nós que não tem um dom. Tem alguma coisa você faz melhor na sua vida, né? Do que talvez uma outra qualquer. Graças a Deus que assim é, né? Eu jamais construiria pontes, sou uma negação em ciências exatas, físico-biológica também não presto muito, não. Mas graças a Deus que tem um monte de pessoas. Veio um sobrinhozinho meu aqui no outro dia, o Ricardinho, que é professor de matemática, me deu assim uma beira, eu falei, mas ele só lida com números, mas ele adora lidar com números, ele vai ser engenheiro, ele vai ser tudo. Graças a Deus que ele existe, porque se não existisse, a Terra para mim estava um desastre. Eu já fiz as coisas colocando pessoas de uma maneira, pessoas de outra, para que todas possam criar. Para onde nós vamos assim? Eu acho que nós vamos, como o Teatro Chardin queria, ao encontro de Deus. E para irmos ao encontro de Deus é preciso, a gente retorna, né? Uma guerra aqui, a gente está aqui, cai 2 degraus. Um negocinho, um Hitler que aparece, né? Essa briga que não acaba, um cara querendo invadir o outro, a gente cai. A gente estava tão bem subindo, né? Vamos se encontrar, mas cai. A terra precisa ser mais bem tratada, mais bem cuidada. Vamos orar para que os governos atendam a esse pedido, para que não haja um desastre pior com a Terra, com o nosso planeta, que Deus nos emprestou, nos deu aí de presente para nós cuidarmos dele. Então é isso, gente. É pedir em oração a proteção de Deus, a sua orientação e sabedoria para nós fazermos o melhor possível aqui na Terra. Depois, claro, a gente vai chegar até ele. Não precisa pensar como é que é lá em cima. No outro dia eu falei sobre a travessia, é importante a travessia, né? Para chegarmos lá do outro lado. Mas o que é importante mesmo é o que Jesus Cristo falou. Amar o próximo, fazer o bem, estender a mão, é essa a nossa missão aqui nessa terra. E cuidar bem do planeta. Para vocês um grande abraço, felicidade, que 2025 continue reproduzindo só coisas boas, maravilhosas. Um bem grande para todo mundo. Beijo e até. Salmo 65. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. É justo, ó Deus, que o povo te louve no Monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas.
Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade! Por onde passas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Pode acontecer.
Aleluia. Glória a Deus. É com muita alegria que participo desta primeira celebração de 2025 de MCM. E, ao mesmo tempo, sinto-me muito honrado pelo convite da irmã Leda Manhat. A organização MCM, Mulheres Cristãs em Missão, tem realizado uma obra preciosa para a divulgação do Evangelho no meio batista e para além dele. Abro esta meditação com uma expressão de uma mulher, escritora Rose Coelho, que busca definir a mulher forte, que, a meu juízo, creio, extremamente profunda e atual, em razão do mundo, da sociedade em que estamos vivendo. Mulher forte é firme sem perder a ternura, vai à luta sem perder a classe, vence sem precisar pisar em ninguém. Eu quero compartilhar com vocês, nesse instante, sobre o tema Mulheres na Bíblia, exemplos a serem seguidos. Mulher forte
é firme sem perder a ternura. Vai à luta sem perder a classe. Vence sem precisar pisar em ninguém. Infelizmente, na sociedade que estamos vivendo, não está fácil encontrar essa mulher forte. Interessante que na semana passada recebi em um dos meus grupos de WhatsApp, que participo, um post falando sobre a primeira piloto da esquadrilha de demonstrações acrobáticas inglesa chamada Blue Angels, da Força Aérea Inglesa. Uma jovem, 20 e poucos anos, dando uma demonstração inequívoca de que a mulher tem capacidade para exercer qualquer profissão, por mais complexa e desafiadora que seja. Também no ano passado, durante as enchentes no Sul, o maior avião cargueiro da Força Aérea Brasileira, o KC-390, era comandado por uma jovem capitão de 28 anos, se a memória não me falha. Então, quero mais uma vez destacar que as mulheres estão em todas as posições. A questão é, estão se colocando nestas posições como mulheres? De novo, mulher forte é firme sem perder a ternura. Vai à luta sem perder a classe. Vence sem precisar pisar ninguém. E quero, depois dessa introdução, destacar, apresentar o protagonismo da mulher no Velho Testamento. Assim, em tempos marcados pelo forte patriarcado, no início e decorrer da história do cristianismo, muitas mulheres, ou melhor, muitas foram as mulheres que se destacaram por seus testemunhos de vida, fé, coragem e fidelidade a Deus. Na Bíblia é possível conhecer muitas delas, no Velho e no Novo Testamento, que, mesmo com seus erros e acertos, mas sobretudo com a perseverança que as mantiveram de pé diante das dificuldades da vida. Os exemplos dessas mulheres sinalizam que a fé em Deus nunca é em vão e que o Senhor realiza grandes maravilhas em favor dos que nele creem. Entre algumas dessas personagens, destacam-se algumas figuras marcantes no início da história de Israel, apresentadas no Antigo Testamento. E depois, após a vinda de Jesus, conforme narrações que faremos no Novo Testamento. Essas mulheres têm nomes e sobrenomes. São mães, são avós, são irmãs, tias, servas e estrangeiras. A figura feminina, a partir de Eva e suas ações, foi se destacando e ganhou novos episódios que compuseram a história do povo de Deus. Entre as mulheres que citaremos a seguir estão Sara, Rebeca, Miriam, Débora, Ruth, Esther, Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia e Maria Madalena. Apenas algumas entre tantas outras citadas na Bíblia e que não caberiam neste texto, nem no tempo que dispomos. Na história de Sara, esposa de Abraão, constata-se a força de Deus, cuja ação é perfeita e nada impossível de se realizar. Os relatos bíblicos revelam que Sara, aos 90 anos de idade, concebeu e deu à luz ao seu primogênito Isaque. Em ambiente em que predominava a tristeza, a desesperança, Deus fez surgir a alegria na vida de Sara, que logo passou a louvá-lo pela grande proeza, conforme mencionam os textos bíblicos. Deus me deu motivo de riso, e todos que souberam disso vão rir para mim, exaltou Gênesis 21, 6. Rebeca foi esposa de Isaque e também foi escolhida por Deus para dar continuidade à descendência de Abraão. Após 20 anos de oração, uma oração persistente a Deus para gerar filhos,
a jovem foi agradecida, tornando-se mãe dos gêmeos Esaú e Jacó. Gênesis 24, 25. Depois Miriam, irmã de Arão e Moisés, que mesmo vivendo como escrava em terras egípcias, junto à sua família, teve um papel fundamental na libertação do povo de Israel. Começando pelo momento em que ela salva a vida de Moisés, ainda bebê, colocando-o no rio Nilo para ser encontrado pela princesa egípcia. Na figura desta profetisa, é possível aprender sobre a fé, uma fé convicta nas promessas de Deus e o louvor em meio aos desertos existenciais. Penso que, muita vez, existem situações, circunstâncias que nos levam quase às raias do desespero. Mas quando temos uma fé convicta num Deus que nos guarda, num Deus que nos ama, num Deus que nos protege, podemos vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades. Cantem a Yahvé, porque grandemente se enalteceu. Ele tirou, ou melhor, ele atirou ao mar carros e cavalos, assim ela entoava. Gênesis 15, 20. Em seguida, a juíza e profetisa Débora, mulher de fé, que liderou o povo de Israel quando não havia um rei para orientar e guiar o povo frente aos inimigos. Era o tempo dos juízes. Foi considerada sábia, conselheira e temente a Deus. Sim, sejam arruinados os teus inimigos, Yahvé, e os que te amam sejam como o nascer do sol, quando surge com toda a sua força. Louvava a Deus. Juízes 5, 31. Penso que Débora é uma mulher adiante do seu tempo. Penso que Débora é uma mulher muito especial. Penso que Débora deve ser um grande exemplo para você, mulher cristã, ou não, a seguir. Uma mulher que, no seu tempo, quando os homens predominavam, liderou o seu povo, foi à frente do seu povo. Na sequência, a figura de Ruth, viúva e estrangeira. Ela age com generosidade e abandona os costumes antigos e opta pela fé do povo de Israel. Logo o Senhor olhou para a fidelidade e compaixão com que a jovem cuidava de sua sogra Noemi, mesmo em terras estrangeiras. Este exemplo de Ruth também é algo que deve nos levar a uma reflexão profunda a respeito da fé que nós temos em nosso Deus. Você é mulher, pois aonde você for, eu também irei. Onde você passar a noite, eu também passarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, afirmou a jovem. Ruth 1,16. Vale lembrar da israelita Esther, cujo propósito de governança na Pérsia agradava o coração de Deus. Seus predicados que a tornaram especial. Era sábia, bonita, inteligente e ajudou a salvar o povo de Deus de um grande massacre em território estrangeiro. Podemos dizer que Esther, usando uma terminologia moderna, era uma executiva que soube se colocar na brecha, que soube se colocar nas mãos de Deus, que soube se colocar diante do Deus eterno para poder salvar o seu povo. Esta foi a israelita Esther. E agora, o destaque e o protagonismo no Novo Testamento.
No Novo Testamento temos outras figuras femininas que aos poucos se tornaram exemplos de espiritualidade e comprometimento com Cristo. E eu gosto muito de fazer essa alusão a comprometimento, porque comprometimento é algo muito mais profundo do que compromisso. Comprometimento se remete em se dar plenamente. Partindo da Virgem Maria, que disse o sim ao anjo Gabriel, a humildade e doação da jovem agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador deste mundo. Certamente mudou a história da humanidade conforme o seu despojamento, a sua humildade, a sua obediência e o seu comprometimento. E outras virtudes relatadas nos textos bíblicos. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 46 a 56. Maria de Betânia, irmã de Marta, desejou intensamente contemplar Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Foi a mulher que desejou, ou melhor dizendo, despejou óleo sobre os pés de Jesus e os enxugou-os com os cabelos. Mateus 26, 6, 13. Sendo lembrada por escolher a melhor parte ao ouvir as palavras do Mestre. Esta foi Maria de Betânia. Maria Madalena é conhecida como discípula fiel de Jesus e testemunha da ressurreição do Senhor. Ela foi a primeira a encontrar-se com Cristo ressuscitado. Logo dirigiu-se apressada ao encontro dos outros discípulos para anunciar-lhes a boa notícia, conforme narram os evangelistas. Lucas 8, a mulher protagonista, a mulher que vai adiante, a mulher mensageira, a mulher que dá notícia mais importante naquele contexto. O Salvador, Jesus, havia ressuscitado. Em Madalena encontra-se a figura do recomeço, da fé e do amor fraternal dedicado ao Mestre, que a olhou com compaixão e misericórdia. E assim, minhas irmãs, Jesus olha a todos nós com compaixão, com misericórdia. E tudo isso porque Ele nos ama. E tudo isso porque Ele se sacrificou por nós, se dando naquela cruz, para que pudéssemos ter a graça da vida eterna nele. Concluo essa brevíssima meditação lhes dizendo que a Bíblia relata a participação o protagonismo de várias outras mulheres que foram exemplos de fé e que deixaram valiosos legados para o povo de Deus, além das mulheres que foram citadas, mulheres especiais, mulheres adiante do seu tempo. E nessa nossa breve meditação, além das mulheres que citamos no Velho e no Novo Testamento, protagonistas em ambos os testamentos, o Velho e o Novo, podemos lembrar ainda das histórias de Agar, Tamar, as parteiras dos hebreus, as escravas hebreias e outras figuras femininas que inspiram e encorajam outras mulheres até os dias de hoje. E os seus testemunhos, até hoje, falam e inspiram as mulheres do século XXI. Por isso, quero convidar a todas vocês, mulheres, a refletirem
a conhecerem e a aprofundarem o protagonismo dessas mulheres ao longo da história do cristianismo. E mirando estes testemunhos destas mulheres que buscaram compromisso com Cristo através da sua palavra e comprometimento com o Evangelho através de vidas transformadas e transformadoras, fazendo desta nova história chamada 2025 uma história melhor que possa ter um final feliz. Que Deus abençoe ricamente a você, mulher, e a você, Ministério da Mulher Cristã em Missão. Que Deus as abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor, seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor, seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Bem com a vida. Solta a vinheta. Vamos falar sobre resoluções para 2025. Eu costumo dizer o seguinte para todas as pessoas com quem eu converso ao longo da vida, tenho conversado, sigo conversando, é que é fácil demais você largar um projeto. Você programou aquilo, sonhou com aquilo, mas apareceram dificuldades e você diz, deixa para lá, né? Se distrai e abandona, né?
E a gente é muito craque, muito inteligente, muito inteligente para arrumar as desculpas. E todas elas, invariavelmente, são legítimas, mas nem todas elas cabem na realidade da nossa vida. Porque nós precisamos entender que conquistar as coisas precisa haver esforço. Para a gente chegar lá, alcançar os desafios, pensa na faculdade que você fez, naquele curso que você fez, quanto que você dedicou de tempo para educar os seus filhos, por exemplo. Hoje, por exemplo, se você é avô, o tempo que você dedica com seus netos, isso depende de determinação, de esforço, de vontade, e porque você mira algo no futuro que vai ser muito bom, que vai ser gostoso. E assim acontece também com as resoluções financeiras. A gente começa o ano, esse ano vou reduzir o meu consumo, vou passar a economizar, vou juntar dinheiro para comprar isso, ou comprar aquilo, ou para fazer uma viagem que eu quero fazer e nunca fiz. Mas a gente vai sendo toreado pelas situações, muitas vezes, de fato, de forma legítima, atropelado por elas, e fugimos e deixamos isso para lá. O que eu quero propor para você nesse início de 2025, hoje, primeiro domingo do ano de 2025, é que você seja persistente, que você tenha o seu projeto em mente e você o agarre com unhas e dentes, como se diz popularmente, e você não o abandone jamais. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita e nem para trás. Você só vai olhar para frente. Então, eu separei aqui 7 resoluções para você pensar comigo se faz sentido para a sua vida para tornar os seus projetos financeiros para 2025 uma realidade. O primeiro dessas dicas é para você revisar a sua situação financeira, e você precisa fazer isso à luz do seu orçamento. Então, a palavra de ordem para que você tenha os seus projetos todos concretizados no curto, médio e longo prazo é que você seja íntimo do seu orçamento. Faça o seu orçamento. É fundamental para que você chegue lá. Sem orçamento, você não vai conseguir chegar, porque você vai perceber que os seus gastos não são esses realmente. Então, o orçamento descortina a sua realidade financeira. Mas para isso, você precisa sentar, precisa construí-lo de forma sincera e objetiva. Quanto que você gasta para manter a sua casa? Quanto que você gasta para se locomover até o seu trabalho? Quanto que você gasta para se alimentar? Quanto que você gasta com os cursos, com saúde, com o colégio dos filhos e um remédio, se for o caso? Quanto que você... Isso tem que estar no orçamento para que você tenha noção de quanto que você está gastando e de quanto sobra ou de quanto falta. Se falta, nós precisamos reavaliar o nosso orçamento para ver o que precisamos cortar. Porque se está faltando, você está usando dinheiro, certamente, que você tem aplicado. Isso é bom, porque está o seu dinheiro, mas quando não é bom é quando você usa dinheiro de terceiros. Então, atenha-se ao seu orçamento, reavaliando, revisando a sua vida financeira como um todo. Estabeleça metas realistas. Tem gente que sai desembarca do trem, vamos dizer assim, porque propôs algo gigantesco que não vai ser fácil. Muitos se escondem nisso, né? Propõem algo faraônico como desculpa depois, não consegui porque realmente era muito difícil. Então, comece com pouco, desafie-se ao pouco, para que você consiga aos poucos, avançando, chegar no grande, no máximo. Mas não desafie no pouco, que é fácil. Desafie-se no pouco, que também é difícil. Porque se é pouco, é fácil, você não vai fazer esforço nenhum. E você precisa se esforçar para alcançar lá. Então, as suas metas precisam ser realistas em 2025. Se você ganha R$ 2.000
e você quer juntar até o final do ano R$ 50.000, é impossível, né? Mas se você ganha R$ 2.000 e quer chegar no final do ano com, quem sabe, mais R$ 2.000 poupados, investidos, é possível. É isso que eu estou dizendo. Proponha-se a metas realistas, desafie-se a isso e focando sempre o primeiro passo, que é o seu orçamento. Automatize as suas economias, isso é muito importante. Crie um gatilho lá na sua conta bancária para quando o dinheiro entrar na conta, ele ser aplicado automaticamente. Porque você vê aquele dinheiro parado, está parado, eu vou gastar. Não. Comece a criar a cultura de investimentos, automatizando, então, para que isso vá direto para uma aplicação financeira. Seja intencional com os seus gastos, realize aí uma auditoria pessoal, familiar, como que você está gastando, por que eu gasto tanta luz, por que eu gasto tanto gás, por que nós gastamos tanto em supermercado, por que nós gastamos tanto em restaurante. Precisa ter coragem para avaliar isso, porque você às vezes vai se surpreender e ver que, olha, está indo aqui dinheiro embora e nós estamos aqui sendo bobos, porque está ficando muito desperdício pelo meio do caminho, e desperdiçar, nós já sabemos, é o 11º mandamento, isso fere os céus. Acompanhe o seu progresso regularmente. Gente, isso é tão gostoso e é impactante e é fundamental. Por exemplo, você se propôs juntar um salário que você ganha durante o ano. Então, a cada 3 meses, você vai ver se tem sentido. Divida o seu salário por 12, quanto é que isso vai dar por mês, tá? Então, se você, a cada 3 meses, veja se você está conseguindo chegar àquilo que você programou. E aí, faça uma celebração, ou pessoal, só você, tomando um sorvete, mas não aquele muito caro, né? Estou brincando. Mas celebrando mesmo, olha, estou aqui celebrando, ou com a família, porque nós conseguimos atingir já 1/4 do que nós programamos para o ano inteiro. Isso é motivo de alegria para você e para toda a família. Então, celebre as pequenas etapas e quando você chegar no todo, então, faça uma grande celebração. E a grande celebração vai ser, quem sabe, aquela viagem para você assistir um belo espetáculo, como nós temos tantos, ou em uma grande cidade gostosa aqui no próprio Brasil. Então, faça isso. Considere a ajuda de um profissional. Isso se você tem dificuldades financeiras de fato, você não consegue, não sabe como começar, considere procurar um profissional, um educador financeiro, para conversar com você e com a sua família, porque às vezes a família toda precisa estar envolvida, não é só você. Então, tenha coragem. Eu convido você, desafio você a se desafiar, e a sua família, para que 2025 seja um ano repleto de vitórias no campo também financeiro. E lembre-se, dinheiro é um assunto espiritual. Se você não trata ele com respeito, não trata ele a partir dos próprios princípios e dos princípios da palavra de Deus, a chance de a gente chegar a ter sucesso é pequena demais. Então, cuide-se, desafie-se, tenha coragem de fazer as suas resoluções, o seu campo de vida como um todo, mas também as resoluções financeiras para 2025. Eu tenho certeza que você vai se surpreender se você entrar conosco nessa jornada. E ao longo desse ano, nós vamos falar muito sobre isso, continuando incentivando você a ter uma vida financeira equilibrada, sadia, para que você viva o potencial da alegria da pessoa e da família que você é. Combinado? Estamos aqui à disposição. Não deixe de nos contactar se você precisar de alguma ajuda. Combinado? Fique muito bem aí e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com resoluções financeiras presentes e inculcadas em nossa mente. Viva 2025 com sabedoria. Viva 2025 sabedor de que você precisa ser o senhor e a senhora do seu dinheiro, e faça isso através do seu orçamento. Fique muito bem e até o nosso próximo encontro.
pela graça do bom Deus. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Receba a gratidão de cada um dos Teus filhos aqui neste lugar. Cada um que tem o seu motivo de gratidão, mesmo aquele que nos subiu aqui, mas que com certeza também tem motivos para agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia que é para com todos nós. Obrigada, Senhor, pela fidelidade do Teu povo nos dízimos, nas ofertas. Obrigada, Senhor, porque nós temos uma igreja onde nós podemos vir congregar, nós podemos ter comunhão e nós podemos também, Senhor, crescer, Senhor, diante do Senhor, em sabedoria e graça, Senhor, com os ensinamentos da Tua palavra. Receba, Senhor, a nossa gratidão nesta manhã e abençoa cada um de nós, Senhor. Que ninguém saia daqui sem desfrutar da bênção da Tua presença no meio de nós. Papai, faz isso em nós pedimos e receba, no nome de Jesus, a nossa gratidão. Amém.